Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo o tempo da Quaresma, um tempo santo, um tempo no qual Deus nos convida ao que nós chamamos a conversão. As meninas cantavam no início da missa: eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Para Deus, todo dia é dia de voltar para Ele, dia de nós redirecionarmos a nossa vida para Ele. Este tempo, de uma maneira muito especial, nos ajuda a tomarmos consciência daquilo que na nossa vida é preciso corrigir, é preciso endereçar a Deus. Cada um de nós é o mundo, é o universo. Nós não somos todos iguais. A mensagem de Cristo é única, é a mensagem que a igreja nos transmite. Mas esta mensagem vem de encontro à realidade de cada um de nós. Então nós escutamos essa palavra, acolhemos a palavra de Deus e ela tem um apelo diferente para cada um de nós, segundo a nossa realidade. Hoje a Sagrada Liturgia, na primeira leitura, nos mostra a importância de oferecer a Deus o que nós temos de melhor. Ouvimos como Moisés, em nome de Deus, orienta o povo hebreu e como apresentar a Deus as chamadas primícias, os primeiros frutos da terra, da plantação. Isso era consagrado a Deus, era entregue no templo como uma consagração para Deus. Esta primeira leitura mostra a importância de nós oferecermos a Deus o nosso esforço, a nossa luta de cada dia. As primícias da nossa vontade de sermos santos, porque Deus quer isso de cada um de nós. Nós tantas vezes não acreditamos nisso, porque pensamos com uma capacidade somente humana. Eu ser santo, conhecendo a mim mesmo, sabendo quem eu sou, os meus defeitos, das dificuldades que eu tenho, claro que nunca eu vou conseguir ser santo. Mas a santidade não é fruto da nossa vontade, do nosso querer direto. É fruto da graça de Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus, assim como um carvão frio, escuro, se ficar longe do fogo, ele será sempre isso. Mas quando ele se aproxima do calor do fogo, ele adquire uma nova qualidade, o calor e o brilho. Assim também é a nossa vida. O segredo é nos aproximarmos sempre de Deus, estarmos sempre perto dEle, sempre junto dEle, na oração, na participação da Santa Missa. Tudo isso nos ajuda a adquirir este brilho, este calor de Cristo em nossa vida. Depois da segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, São Paulo usa uma expressão muito interessante, dizendo que é preciso crer. Quem crê, mas ele diz assim, no seu coração, que Jesus Cristo é o Senhor, quem crê no seu coração e confessa isso, será salvo. Veja que São Paulo não diz crer com a razão, mas crer com o coração. É claro que a razão é iluminada pela fé. A nossa fé não pode ser uma fé sentimental, que depende do calor e do frio. Se está frio, eu não participo da missa, porque está frio. Se tiver muito calor também, eu não participo porque é muito quente. Então precisa chegar um tempo que nós julgamos propício, aí sim nós nos apresentamos diante de Deus. São Paulo, não é isso que São Paulo quer dizer. Ele crer com a razão é importante, mas crer no seu coração. O coração é o centro do afeto. Na Sagrada Escritura, o coração é o lugar das decisões do homem, do ser humano. É no coração que o homem decide as coisas importantes. E é assim a fé também. Crer com o coração significa não somente acreditar com a razão, a verdade da fé, mas amá-las e colocá-las em prática no dia a dia. Então é preciso crer
iluminando a nossa razão, tendo um conhecimento das coisas que nós acreditamos. Hoje isso é muito importante, porque há muito erro espalhado, muitas coisas erradas, contrárias ao ensinamento do Evangelho, que vão absorvendo a nossa capacidade de viver. Nós vamos adquirindo ideias, vamos adquirindo conceitos que não são verdadeiros e não tem nada a ver com o que Deus espera de nós, porque nós vivemos neste mundo. É como uma pessoa entra numa sala onde tem pessoas fumando, e ela, quando sai, ela sai com o odor, com o cheiro de fumante. Ela não fumou, é um fumante passivo, como nós dizemos. O mundo de hoje é assim, é um mundo dominado por movimentos do pensamento, por ideias que estão por aí soltas, e nós, sem querer, vamos adquirindo essas ideias, vamos absorvendo essas ideias que, de certa forma, minam a nossa fé, destroem a nossa fé. Então é preciso crer não só com a razão, conhecer a doutrina, conhecer o ensinamento do Evangelho, mas crer também com o coração, ou seja, assumir na nossa vida, no nosso coração, no nosso sentimento, aquilo que Deus nos pede para fazer. E finalmente o Evangelho de hoje, as 3 tentações de Jesus, que de certa forma resumem as tentações humanas. A primeira coisa importante a dizer é que o demônio sempre nos tenta. Muita gente nem acredita mais no demônio, acha que não existe, que isso é fruto da imaginação, até porque nós, pelo menos os de meia idade para trás, os mais jovens talvez tenham assistido esses filmes. Houve uma época que saíam esses filmes sobre possessão diabólica, sobre exorcismos, era uma coisa horrível, uma coisa assim. O primeiro filme que saiu, a menina virava a cabeça ao contrário, punha pela boca um suco verde, parecia um suco de abacate, não é? E aquela impressão horrível. O padre que ia fazer o exorcismo era jogado contra a parede, e no fim ele até foi jogado pela janela fora. E nós ficamos com essa ideia de que a ação do demônio é assim. O demônio é um ser inteligente, é um ser espiritual, é um anjo decaído, mas é um ser espiritual, e ele é inteligente, sutil. As tentações do demônio na nossa vida jamais serão nesse nível, porque ele sabe que com isso ninguém vai aceitar a ação dele. O demônio age tentando nos desviar de Deus, tentando nos dar inúmeras razões, inúmeros motivos para nós não rezarmos, para nós não participarmos da Santa Missa no domingo, para nós, quem sabe, levarmos uma vida não muito de fidelidade às coisas que Deus nos pede. É uma ação sutil, é um desvio que começa sempre pequeno, quando nós temos uma linha reta para seguir na vida, e permitimos no início um pequeno desvio de meio grau. Com o passar do tempo, esse desvio vai tomando uma proporção maior. A linha de Deus continua a mesma, mas nós vamos cada vez mais nos afastando dele, saindo do influxo da força de Deus na nossa vida. E com Jesus o demônio, na verdade, tentou Jesus com as 3 tentações que também nos afligem. A primeira tentação, transformar pedras em pão. Ou seja, na hora do sofrimento, na hora da dificuldade, querer soluções mágicas, querer soluções que, de certa forma, nos tiram a responsabilidade. Muitas vezes, queridos irmãos, criamos alguns problemas na nossa vida, algumas dificuldades na vida da família, um desentendimento, uma atitude errada no trabalho. E quando a gente percebe isso, a gente quer resolver de forma mágica. Eu vou rezar, eu vou pedir a Deus para resolver isso, que muitas vezes nós criamos essa dificuldade.
A solução, naturalmente, que passa pela fé. E Deus pode fazer o milagre que Ele quiser. Mas a solução normalmente tem que passar por nós, pela nossa correção, por nós nos colocarmos numa nova realidade, não voltarmos atrás, começarmos de novo as coisas da nossa vida. A segunda tentação do demônio foi a tentação de adorar o poder humano, fazer Jesus se ajoelhar diante do diabo. Se você me adorar, eu te darei todos os reinos deste mundo. É a tentação que todos nós sofremos de pretender colocar Deus na nossa vida, mas um Deus falso, um Deus mentiroso. Acreditar mais em nós do que nele, acreditar nos meios que hoje dominam o mundo, os meios de comunicação, acreditar em tudo que nos falam, sem ter o critério de Deus na nossa vida. Nos colocamos muitas vezes de joelhos diante do mundo e dos seus apelos. A sociedade de consumo diz que nós precisamos consumir muito. As propagandas são sempre para provocar a necessidade. E quando nós percebemos, a nossa vida está na dependência das coisas, e não mais naquela firmeza da fé, naquela consciência de que nada deste mundo vai preencher o nosso coração. Quem vai preencher o nosso coração é somente Deus. Quando nós somos crianças, nenezinhos, o pai e a mãe nos dão um andador. E nós ficamos muito felizes com o andador andando para lá e para cá. Depois crescemos um pouquinho e já queremos um triciclo. As 3 rodinhas para poder andar de triciclo. Depois queremos uma bicicleta. E depois uma moto. E depois da moto um carro mais ou menos. Depois um carro melhor. Se nós não cuidarmos, a nossa vida começa a depender das coisas materiais. Seremos sempre insatisfeitos. Sempre faltará alguma coisa na nossa vida. Porque nós esquecemos de Deus e colocamos a nossa felicidade nas coisas materiais. E a última tentação de Jesus é a tentação que também nós sofremos, a tentação da fé como espetáculo, do sentimentalismo, de acreditarmos nas coisas que são mirabolantes. Imagine Jesus pulando da torre da catedral e os anjos segurando a ele para que ele não se esborrachasse no chão. É a tentação que nós temos da fé, entre parênteses, milagrosa. Essas coisas que a gente vê na televisão, esses espetáculos de tantos pregadores, de tantos milagreiros, que mandam andar, que mandam jogar as muletas fora, a cadeira de rodas, que se você contribuir com o dízimo, você vai ficar rico, você vai... A chamada teologia da prosperidade. Pensar que Deus está a serviço para nos arranjar dinheiro e nos arranjar coisas materiais. O espetáculo da fé. A fé não é para isso. A fé é para nos fortalecer na nossa vida e nos fazer ser pessoas responsáveis, que se dedicam, que trabalham e que sabem que as coisas têm um valor, porque é fruto do nosso trabalho, fruto do nosso esforço. Esse é o grande milagre que Deus faz para nós, nos dar coragem a cada dia, quando levantar de manhã cedo, oferecer a Deus o dia que começa e, a partir daí, junto com Ele, com a força que Ele nos dá, construir as coisas da nossa vida, do nosso dia a dia, com dificuldade. Muitas vezes as coisas não andam como a gente quer, mas quem crê em Deus sempre buscará lutar, sempre buscará construir. Neste tempo da Quaresma, nosso Senhor nos pede esta confiança nele, a confiança de quem sabe que a fé não é para espetáculos, não é para conseguir milagres, não é para que a gente adore as coisas do mundo. A fé, como São Paulo diz, no nosso coração, é para que nós possamos viver a nossa vida segundo a vontade de Deus. A luta no trabalho e na confiança em Deus em cada dia.